Meus queridos irmãos e irmãs, amigos, amigas, mais uma vez nós estamos começando uma série de mensagens aqui na Igreja Presbiteriana de Leme. Dessa vez vamos falar sobre a história de Jó. E com esse subtítulo, Se Deus nos ama, por que sofremos? Estamos vivendo nesse tempo de pandemia que tem causado tanto luto, tanta tristeza, tanta incerteza, tanta ansiedade, não só em você, não só aqui na nossa cidade, no nosso país, mas no mundo inteiro. Eu penso que é muito salutar, é muito oportuno, aliás, é muito necessário nós nos voltarmos para a palavra de Deus, para aprendermos a olhar para as nossas circunstâncias. E não só a olharmos para as nossas circunstâncias, mas lidarmos com aquilo que está contido nas nossas circunstâncias, sob a direção de Deus. E mais do que isso, empoderados pela graça de Deus. E eu penso que neste sentido, o livro de Jó é extremamente oportuno. Por isso eu quero, ao longo dessas próximas 6 semanas, eu quero contar para vocês, recontar a história de Jó, porque muitos de vocês já conhecem essa história, mas eu quero recontá-la, e ao fazer isso eu quero te ajudar a perceber alguns detalhes que são muito preciosos e que são muito oportunos para nos ajudar a lidarmos com o sofrimento pelo qual nós estamos passando. No entanto, eu tenho diante de mim a clara certeza, eu tenho diante de mim a convicção de que falar sobre o sofrimento, não só no nosso tempo, não só nesse ambiente de pandemia, mas falar do sofrimento humano em linhas gerais é sempre um grande desafio. E falar do sofrimento é um grande desafio, em primeiro lugar, porque o sofrimento humano é um dilema da humanidade. É um dilema da humanidade. É difícil abordar de forma sensata e realista a questão do sofrimento humano, porque o sofrimento humano não é uma experiência meramente individual. O sofrimento é uma experiência que nivela a humanidade. O sofrimento é uma experiência tão poderosa que desde tempos imemoriais a humanidade tem colocado sob júdice o próprio caráter, poder e amor de Deus. Foi Epicuro, filósofo grego, em meados do ano 300 a.C., quem disse: não existe um Deus todo-poderoso e bom, porque ou Deus pode e não quer evitar o mal, e então não é bom, ou quer e não pode, e então não é todo-poderoso. Ou ainda, ele nem quer e nem pode, e então não é Deus. Ora, o que Epicuro está nos dizendo aqui é mais ou menos o seguinte: ou Deus é bom, ou Deus é todo-poderoso. E nós cristãos cremos que Deus é bom e todo-poderoso. Então nós temos uma dificuldade. Porque de acordo com ele, Deus não pode ser bom e todo-poderoso ao mesmo tempo em que há tanto sofrimento atroz, tanto sofrimento terrível no mundo. Se ele é bom, por que permite o sofrimento? Se ele é todo-poderoso, por que não acaba de vez com o sofrimento? Se ele é bom e não pode acabar com o sofrimento, ele não é todo-poderoso. É um fraco. Se ele é todo-poderoso e podendo acabar com o sofrimento não o faz, ele não é bom e é um sádico. Para Epicuro, ninguém deveria acreditar em um Deus que ou é sádico ou é fraco, ou talvez as duas coisas. O dilema de Epicuro continua na mente de muita gente, inclusive na mente de muitas pessoas cristãs, pessoas que são honestamente cristãs, tem esse dilema dentro delas. É por isso que eu coloquei esse dilema de forma resumida no subtítulo dessa série, a história de Jó. E aí o dilema de forma resumida: se Deus nos ama, por que sofremos? Nós vamos voltar a esse dilema ao longo dessa série. Mas falar sobre o sofrimento é também um desafio,
porque ele evoca a história dos mártires de ontem e de hoje. É difícil falar do sofrimento porque ele exige a nossa absoluta reverência. Ao abordar essa temática, entramos em solo sagrado, o solo dos mártires de ontem e de hoje. Pessoas que mantiveram o seu testemunho do Evangelho, que mantiveram a sua fidelidade a Jesus Cristo, às custas de suas lágrimas, às custas de seu sangue, e em alguns casos às custas de suas próprias vidas. Então é difícil falar do sofrimento numa perspectiva cristã, especialmente quando nós só sabemos o que é ser jogado como alimento para leões famintos, quando nós só sabemos o que é ser queimado vivo numa fogueira, quando nós só sabemos o que é ser degolado por causa de sua fé, quando assistimos filmes ou lemos livros de história. Então falar do sofrimento é um grande desafio, porque é um dilema que afeta toda a humanidade. Evoca a história dos mártires de ontem e de hoje, mas também falar do sofrimento é um grande desafio, porque o nosso sofrimento é sempre o maior sofrimento. É difícil falar do sofrimento, porque a empatia tem limites. Ou seja, por mais que tenhamos sofrido junto com alguém, ou mesmo por alguém, o nosso sofrimento tende a ser, pelo menos em nossa perspectiva, sempre maior do que o sofrimento do outro. Porque afinal de contas, aquele é o nosso sofrimento. Aquilo que nós estamos experimentando, aquilo que nós estamos vivenciando, aquilo que nós estamos sentindo na pele é sempre mais doloroso. A nossa dor é maior do que a dor do outro. A maior parte do tempo nós passamos concentrados na nossa própria dor, no nosso próprio sofrimento. Ou então, passamos focados em evitar o nosso sofrimento. E no final das contas, nós até agradecemos a Deus, porque aquele sofrimento não é o nosso sofrimento. Porque se fosse, aí sim seria uma tragédia. Então, meus irmãos e irmãs, meus amigos, minhas amigas, apesar de eu reconhecer que falar do sofrimento é uma dificuldade pelas razões que eu acabei de expor a vocês, eu entendo que não há como viver, e muito menos viver crendo em Deus, sem lidar com a questão do sofrimento. E eu quero apontar aqui para vocês, ainda nessa introdução, antes de lermos o texto sobre o qual vamos refletir, eu quero apontar pelo menos 3 tipos de sofrimentos. E o primeiro tipo de sofrimento que eu acredito que afeta a humanidade como um todo é este: é o sofrimento autoimposto. E nesse sofrimento, ou nesse tipo de sofrimento, eu não quero gastar muito tempo aqui, porque nós sabemos muito bem do que se trata. O sofrimento autoimposto é aquele sofrimento provocado contra si mesmo. Muita gente pensa que isso é um ditado popular, mas não é. É um versículo bíblico, Oséias capítulo 8, versículo 7. Diz o seguinte: quem semeia vento, colhe tempestade. Essa é a razão do sofrimento autoimposto. Quem semeia vento, colhe tempestade. E também Gálatas capítulo 6, versículo 7 e 8 diz o seguinte: o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia na carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia no Espírito de Deus, do Espírito colherá vida eterna. Então há muita gente que está sofrendo porque escolheu aquele curso de vida, escolheu o caminho da rebelião, escolheu viver uma vida desconectada de Deus, e é inevitável enfrentar as consequências das escolhas feitas nesse caminho, um caminho longe de Deus. Então esse é o sofrimento autoimposto. Mas existe um outro tipo de sofrimento, que é o sofrimento escolhido. E o sofrimento escolhido não tem nada a ver com, por exemplo, a perda de um filho, o desemprego,
a crise conjugal ou uma doença incurável. Não é nada disso. O sofrimento escolhido tem lugar quando eu escolho, eu decido sofrer porque quero ser fiel a Deus. Eu escolho sofrer se esse é um caminho inevitável para ser fiel àquilo em que creio. E principalmente, eu escolho sofrer se esse é um caminho inevitável para ser fiel àquele em quem eu creio. Essa é a temática de Mateus capítulo 5, versículo 39. Lá Jesus vai dizer o seguinte: se alguém ferir uma face sua, ofereça também a outra. E muitas pessoas não conseguem entender muito bem o que Jesus está dizendo aqui. Se alguém ferir uma face, ofereça também a outra. Ora, Jesus não está nos ensinando aqui como sermos bobos e nem tampouco como nos tornarmos um saco de pancadas em 30 segundos. O que Jesus está nos ensinando aqui é o seguinte: se você estiver sofrendo ou se alguém ameaçar você de colocar você sob sofrimento, de aplicar, de infligir sofrimento a você, por você estar fazendo a coisa certa, Jesus está dizendo: continue fazendo a coisa certa, mesmo que isso lhe cause sofrimento. Esse é o sentido de virar a outra face. Se alguém ferir você, ou se você sofrer por estar fazendo a coisa certa, não desista de fazer a coisa certa por medo do sofrimento. Encare o sofrimento, mas continue fazendo a coisa certa, porque você não se arrependerá disso no longo prazo. Então esse é o sofrimento escolhido. Mas existe um terceiro tipo de sofrimento, e esse sim nos interessa muito aqui, na reflexão que a gente quer fazer sobre a vida de Jó, que é o sofrimento contingente. O sofrimento contingente é aquele que faz parte do direito de viver. O sofrimento contingente é aquele que faz parte do fato de estarmos vivendo neste mundo caído, isto é, nesse mundo de desconexão com Deus, nesse mundo em que a desconexão, o pecado, teve efeitos devastadores, na medida em que as pessoas optaram por viver longe de Deus. Contingente significa, entre outras coisas, desnecessário. Uma contingência, uma coisa contingente, é uma coisa desnecessária, pelo menos em seu sentido filosófico. Parece ser difícil compreender a partir de nossa cosmovisão evangélica, brasileira, especialmente, que há sofrimento ou há sofrimentos que não têm razão de ser. Para muitas pessoas cristãs, é difícil compreender isso, que há sofrimentos que são contingências da vida, que há sofrimentos que não foram determinados por Deus e nem tampouco foram planejados por Deus, há sofrimentos nos quais Deus não tem nenhum propósito em si, ou seja, Deus não fez aquilo com nenhum propósito, aliás, Deus sequer fez aquilo. É um sofrimento que faz parte da vida. Eu não sei quanto a você, mas o Deus que eu vejo revelado nas páginas das Escrituras, sobretudo o Deus que eu vejo revelado pelo Senhor Jesus Cristo, é um Deus que não promove estupros. O meu Deus não mata. O meu Deus morre. O meu Deus não dirige embriagado. O meu Deus, o Deus da Escritura, o Deus que Jesus revela, ele sofre. E sofre muito com a criança embaixo do pneu e no solo do asfalto. Na tentativa de dar consolo ou de se sentirem em paz com elas mesmas diante da tragédia, algumas pessoas dizem coisas do tipo: Deus amputou a sua perna para ensinar a você o valor da vida, para mostrar a você de alguma forma como Ele te ama.
Deus permitiu que ela fosse estuprada para que então a família pudesse se unir. Ou então a gente encontra pessoas dizendo: Deus levou o seu pai quando você só tinha 5 anos de idade, porque Ele queria te ensinar o quanto Ele te ama, Ele queria te ensinar o quanto Ele cuidaria de você ao longo da sua vida. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e amigas, embora eu entenda que muitas vezes quando as pessoas dizem esse tipo de coisa, e geralmente nas piores horas possíveis, normalmente elas não estão mal intencionadas. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Na verdade, em oposição a tudo isso, o que a Bíblia nos ensina é que desde que o Filho de Deus morreu naquela cruz, ninguém mais precisa morrer para que Deus cumpra os seus propósitos. Desde que o Filho de Deus sofreu da maneira que sofreu naquela cruz, ninguém mais precisa sofrer para que Deus realize algo que Ele não poderia realizar de outra maneira na história. A morte de Jesus foi suficiente, absoluta, para que todos os propósitos do Senhor, o nosso Deus, se cumprissem na história. Foi o próprio Senhor Jesus Cristo quem disse aos habitantes de Jerusalém, em Lucas capítulo 13, versículo 4, Ele diz o seguinte: vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles eram mais pecadores do que as outras pessoas de Jerusalém? Aí Jesus disse: não eram. A torre caiu. É o sofrimento contingente, faz parte do direito de estar vivo, faz parte da condição de vivo. Só quem está vivo enfrenta as contingências da vida. É algo que não é necessário, mas acontece. Não acontece porque nós merecemos, acontece porque faz parte das contingências da vida. Após esta introdução, falando sobre a dificuldade de discorrer, de refletir sobre o sofrimento, e também sobre esses 3 tipos principais de sofrimento: o sofrimento autoimposto, o sofrimento escolhido e o sofrimento contingente. Agora sim, eu quero te convidar a abrir a Bíblia no livro de Jó, capítulo 1. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 6. Eu vou ler do versículo 6 do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 10. Jó, capítulo 1, do versículo 6 ao capítulo 2, versículo 10. Nos diz o seguinte a palavra de Deus: certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizendo a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora. Mataram a espada os empregados, todos, e eu fui o único que escapou para lhe contar.
Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas dos empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se, rosto em terra, em adoração, e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Num outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você haver me instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, ele está em suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Amém. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor possa nos edificar a partir da sua palavra. Eu quero expor esse texto, eu quero falar com você sobre esse tema. Você ama a Deus sem esperar nada em troca? Esse é o tema que eu quero discorrer sobre aqui nessa noite. Você ama a Deus sem esperar nada em troca? Antes, porém, de entrar no texto propriamente, eu gostaria de ilustrar a forma como
nós precisamos lidar com determinadas narrativas. Eu vou contar um exemplo do cotidiano e um exemplo da Bíblia. O exemplo do cotidiano é a famosa piada sobre português que faz parte da nossa cultura. Talvez pelo fato de termos sido colonizados por portugueses, nós costumamos contar piadas sobre portugueses e, obviamente, com isso eu não quero desrespeitar nenhuma pessoa, nenhum descendente de português, nenhum português que esteja ouvindo essa mensagem. Eu estou simplesmente colocando um dado da nossa cultura. Na nossa cultura é comum fazer piadas sobre português e existem inúmeras delas. Uma delas é aquela em que o Manuel sai de Lisboa e disse a Maria que estava indo para o Brasil e que, ao chegar na cidade de São Paulo, ele queria conhecer o Brasil e depois ele voltaria para casa e ele gostaria de levar uma coisa inusitada para que ela pudesse conhecer aqui do Brasil. Então ele vem, depois de passear muito tempo aqui no Brasil, ele ficou muito interessado no fósforo. Ele viu então uma caixa de fósforo, achou aquilo extraordinário e comprou uma caixa de fósforo para levar para Maria. E no avião, então, ele riscou todos esses fósforos e, chegando lá em Lisboa, ele entrega para Maria a caixa de fósforos e faz a maior propaganda e diz que é uma coisa fantástica, que ele é capaz de fazer fogo, é quase mágico. E então, obviamente, quando Maria vai tentar usar o fósforo, isso não é mais possível. E então, quando ela diz para o Manuel que não era possível usar o presente que ele havia dado, Manuel disse: puxa vida, mas eu fui enganado mais uma vez por aqueles brasileiros, eu testei todos eles e eles estavam funcionando. Ora, moral da história, o que se quer dizer nessa história é que, do ponto de vista cultural, o português não tem uma inteligência muito privilegiada. Mas eu não sei se você prestou atenção. Eu disse que o homem se chamava Manuel, que a sua mulher se chamava Maria, eu disse que ele morava em Lisboa, eu disse que ele chegou a São Paulo e eu falei sobre fósforo, disse que ele veio de avião e voltou de avião. Agora veja bem, o núcleo dessa história é justamente, de acordo, repito, com a cultura, a pequena inteligência do português. Se eu tivesse dito que ele morava no Porto, se eu tivesse dito que ele chegou em Salvador, se eu tivesse dito que ele tinha pego um outro presente aqui, que ele se chamava Joaquim, que a sua mulher se chamava Josefina, isso não faria a menor diferença, porque o importante é o núcleo da história. É por isso que nós temos várias outras histórias sobre português, cujo o núcleo não muda. A história é diferente, mas o núcleo da história é sempre o mesmo. Há uma sátira em relação à inteligência dos portugueses, ou à falta de inteligência dos portugueses. Uma coisa que eu ouvi, não sei se é verdade, mas é que em Lisboa os portugueses falam a mesma coisa e fazem a mesma coisa em relação aos brasileiros. Seja como for, é esse o fato. O que importa é o núcleo da história. Mas agora eu quero contar um exemplo do mesmo tipo de coisa, que o importante é o núcleo da narrativa, o núcleo da história, tirando um exemplo da Bíblia. Nós temos um texto da Bíblia, que é o livro de Jonas, e nesse livro da Bíblia, a parte mais intrigante é que o profeta é mandado por Deus para a cidade de Nínive, e ele se recusa a ir para a cidade de Nínive, ele vai então para uma outra cidade chamada Tarsis, e então o navio enfrenta uma grande tempestade, ele pede para os homens jogarem no mar, que a tempestade vai se acalmar, e de fato se acalmou. Jonas queria se suicidar. Ele preferia se suicidar a fazer aquilo que Deus estava mandando. Mas acontece que a Bíblia diz que Deus enviou um grande peixe e Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe e depois foi vomitado, por assim dizer, nas praias de Nínive. Muito bem. Mais tarde, em Mateus capítulo 12, versículo 41, Jesus vai nos dizer algo muito interessante que ajuda a gente a entender isso. Por que eu quero contar esse exemplo? Porque as pessoas têm muita dificuldade em entender esse texto de Jonas. Como assim que um peixe engoliu um homem? Como assim que ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe? E então cria-se as maiores teorias a respeito disso, como que isso poderia ter acontecido. Bem,
Mateus capítulo 12, versículo 40, Jesus diz algo muito interessante que ajuda a gente a entender não só a história de Jonas, mas ajuda a entender as narrativas da Bíblia e em especial a narrativa de Jó, sobre a qual vamos nos debruçar agora. É o seguinte, Mateus capítulo 12, versículo 41. O povo que estava ali ao redor de Jesus estava pedindo um sinal a Jesus. Jesus falou assim, ó, não vai ser dado nenhum sinal a vocês, exceto o sinal de Jonas. E aí o versículo 40. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem, nesse caso o próprio Jesus, ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Note comigo. Você que conhece bem a história bíblica, e mesmo que você não conheça tanto a história bíblica, você vai saber que Jesus não ficou enterrado 3 dias e 3 noites. Jesus morre na sexta à tarde e Jesus ressuscita no domingo de manhã. Você pode fazer conta do jeito que for, que não vai ser possível chegar à conclusão de que Jesus ficou 3 dias e 3 noites no ventre da terra, assim como Jonas no ventre do peixe. Ora, se o próprio Jesus está dizendo que não devemos tomar na literalidade aquilo que ele está ensinando, e inclusive aquilo que diz respeito a ele, não devemos tomar também Jonas na sua literalidade. Aliás, não devemos tomar na sua literalidade, por assim dizer, na maioria dos casos, nenhum relato da Bíblia. Nós precisamos entender qual é o sentido daquela narrativa, ainda que algumas coisas possam ser literais, representando fatos históricos. Muitas vezes esses textos estão simplesmente narrando um fato de uma maneira metafórica, e o objetivo é que a gente aprenda o núcleo da história. Mas se a gente ficar perguntando qual é o nome do português, qual é o nome da esposa do português, onde é que ele chegou, ele veio de avião, qual era a marca do fósforo, ou então a gente ficar perguntando, mas poxa vida, mas 3 dias e 3 noites, espera aí, 72 horas, então Jesus teria que ter morrido, que horas, ressuscitado, que horas, a gente perde o núcleo da narrativa. Por que eu disse isso a você? Porque aqui nesse texto que eu li de Jó, nós precisamos ter isso em mente. Existe um núcleo na narrativa. E é esse núcleo que o autor do texto quer nos ensinar. É nesse núcleo que está a mensagem. Nós não temos que nos preocupar com aquilo que está ao redor. O que nós temos aqui nesse texto que eu li para vocês, Jó do capítulo 1, versículo 6 ao capítulo 2, versículo 10, é uma espécie de uma peça de teatro com 2 atos, ato 1 e ato 2. E cada um dos atos tem 4 cenas. Ato 1 tem 4 cenas e ato 2 tem 4 cenas. Então, você pode observar o seguinte, e isso aparece aí então na tela para você observar e acompanhar o que eu estou dizendo. Você vai ver, primeiro, no ato 1, a gente tem a primeira cena, que é a reunião. Isso está em Jó, capítulo 1, versículos 6 e 7. Aí ainda no ato 1, a gente tem a cena 2, que é a tese de Satanás. Satanás apresenta ali uma tese diante de Deus a respeito da fidelidade de Jó. Isso está no capítulo 1, versículos de 8 a 12. Aí nós temos ainda no ato 1 a cena 3, que é o sofrimento de Jó. Isso está no capítulo 1, do versículo 13 ao 19. E aí a gente tem a cena 4, que conclui o ato 1, que é a reação de Jó. Capítulo 1, versículo 20. Aí então, você tem ainda na tela, e você pode acompanhar o ato 2, que é a reunião. A reunião. A cena 1, novamente, né? Vai do capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. Aí a gente tem a cena 2 do ato 2. É a tese de Satanás, novamente, a respeito da fidelidade de Jó. Capítulo 2, versículos de 3 a 6. Aí a gente tem a cena 3 do ato 2, que é o sofrimento de Jó, capítulo 2, versículo 7 e versículo 8. E aí a gente tem a reação de Jó na cena 4, capítulo 2, versículos 9 e 10. Então, 2 atos com 4 cenas
cada um. As cenas são idênticas, os personagens são os mesmos e o conteúdo das cenas é praticamente o mesmo. Então veja que é um texto que, do ponto de vista narrativo, foi muito bem pensado, foi muito bem arranjado. Qual seria o núcleo dessa narrativa? Porque a gente pode se perder nos detalhes. Mas como assim que os anjos vão adorar a Deus e Satanás vai adorar juntos? Mas eles estavam no céu ou eles estavam na terra? E como assim que Deus está conversando com Satanás? Peraí, mas Deus faz uma aposta com Satanás a respeito dos seres humanos? Peraí, mas por que Deus fez esse negócio? Se a gente começa a ir para esses detalhes da narrativa, a gente perde aquilo que o autor do texto queria nos dar quando ele construiu de maneira tão magistral essa narrativa. Quais são as questões centrais aqui? Quais são as questões centrais? Bem, a primeira questão central nessa narrativa, para nós respondermos àquela pergunta sobre a qual eu me propus a refletir com vocês é: você ama a Deus sem esperar nada em troca? Então a primeira questão que a narrativa propõe aqui para ajudar a gente a responder a essa pergunta, que é a grande pergunta do livro de Jó, é isso. É a tese de Satanás. E qual é a tese de Satanás? E Satanás significa o adversário, o acusador, melhor dizendo. O adversário que acusa, portanto, o acusador. Qual é a tese de Satanás? A tese de Satanás é a seguinte: ninguém ama a Deus gratuitamente. O que aconteceu? Tanto no ato 1 quanto no ato 2. Deus diz assim: você viu meu servo Jó? Homem íntegro, temente a Deus, um homem fiel e que evita o mal. E aí Satanás diz assim: bem, tudo bem, né? Mas também, com tudo que você deu a ele, você deu filhos, você deu riqueza, você deu saúde, você deu muita prosperidade a Jó, você o protege, você o cercou por todos os lados com bênçãos incontáveis. Quem não te adoraria numa circunstância como essa? Quase que a gente ouve o Satanás dizer assim: até eu, se tivesse recebido tudo que Jó recebeu. Note aqui uma coisa que é muito sutil e, portanto, uma coisa que poucas pessoas percebem ao lerem o livro de Jó. Uma coisa que poucas pessoas percebem ao lerem o livro de Jó. E é exatamente isso. Nesta narrativa, não é Jó que está sendo testado, mas Deus. Não é Jó que está sob júdice, mas primariamente quem está sendo testado aqui por Satanás é Deus. Satanás, o acusador, e não está colocando Jó no banco dos réus. Satanás, o acusador, está colocando Deus no banco dos réus. Satanás está dizendo o seguinte: Deus, você não é digno da adoração que você recebe nos céus e na terra, porque você compra a lealdade das pessoas. Você compra a fidelidade das pessoas que te adoram. Ninguém te ama de verdade, não se iluda, Deus. Você está aí dizendo: reparaste no meu servo Jó? Que bobagem! Você acha que Jó te adora por quê? Jó te adora porque você comprou a fidelidade dele. Você comprou e você vive bancando a integridade dele. Todos te amam por causa das dádivas que recebem de você. Você não é bom, Deus, e você não é justo, porque você manipula as pessoas com bens, proteção e conforto. Nessa hora, então, Deus diz ao acusador: como sempre você está enganado. Ainda que possam haver pessoas que me adorem por interesse, com base naquilo ou por causa daquilo que recebem de mim, esse não é o caso da maioria das pessoas. E em especial esse não é o caso de Jó, e essa é a questão aqui. Jó não me ama por causa daquilo que recebe de mim. Jó me ama porque me ama. Para Jó, eu sou mais importante do que aquilo que ele recebe de mim. O acusador então disse para Deus: então tire os bens que você deu a ele.
Tire os bens e você vai ver que juntamente com os bens, a sua fidelidade se vai. A integridade de Jó só durará enquanto ele tiver os seus bens. Quando os bens forem tirados, você perceberá que ele vai cuspir na sua face, porque ele só te ama por causa daquilo que você deu a ele. E aí Deus faz algo impensado. A meu ver, Deus aqui faz algo que é arriscadíssimo. Deus decide confiar a sua reputação a um homem. Deus quis aqui fazer a sua reputação como Deus bondoso e generoso, fez essa reputação depender da fidelidade de um ser humano. E isso é fantástico, porque vejam bem, assim como Adão representava a humanidade num determinado momento, agora Jó está representando a humanidade. Assim como Adão fora criado à imagem e semelhança de Deus, Jó fora feito à imagem e semelhança de Deus. E assim como Deus queria que Adão expressasse o tipo de Deus que ele era, através de sua obediência, através de seus atos, através de sua vida, agora Deus espera que Jó expresse através de sua fidelidade, expresse através da forma como ele lidará com o sofrimento e com a perda. Deus espera que Jó expresse a imagem de quem ele de fato é: um Deus bondoso e um Deus generoso. Deus espera que Jó revele o tipo de caráter que ele tem. Deus dá a Jó a prerrogativa de mostrar que Satanás está errado, de que Jó não ama a Deus só por causa daquilo que recebe de Deus. Deus aposta todas as suas fichas em Jó, e isso é extraordinário, ao mesmo tempo que é absurdamente arriscado, mas Deus decide correr esse risco. Então qual é a tese de Satanás? Ninguém ama a Deus gratuitamente, nem mesmo Jó. Tem uma outra questão aqui na narrativa, que é a seguinte: que tipo de sofrimento Jó enfrentou? O que você acha? Que tipo de sofrimento Jó enfrentou? Será que um sofrimento autoimposto? Um sofrimento escolhido? Um sofrimento contingente? Ainda que, num certo aspecto, a gente possa pensar num sofrimento escolhido, eu digo a você que o sofrimento que Jó está enfrentando aqui é um sofrimento contingente. É o sofrimento que tem a ver com o fato de ele estar vivo. Embora nós, leitores do livro, tenhamos conhecimento do diálogo entre Deus e Satanás, Jó não tinha conhecimento disso. Jó entende que tudo o que está acontecendo com ele são contingências da vida. E no meu entender, o autor do livro deseja que nós entendamos que aqueles infortúnios de Jó eram sofrimentos contingentes, ou seja, são coisas que podem acontecer a qualquer ser humano. Se não, observemos o primeiro ato. Vamos observar o primeiro ato. Versículo 14 e versículo 15 nos fala dos bois e dos jumentos que estavam pastando, coisa que boi e jumento fazem. E aí, de repente, uma contingência da vida. Os sabeus, um povo daquela região, veio e praticou um assalto. Roubou os bois, roubou os jumentos e matou os empregados de Jó. Contingência da vida, assalto e violência. Não é só Jó quem vive isso. As pessoas, os seres humanos têm vivido isso ao longo de sua história. Aí nós temos no versículo 16, as ovelhas. E os empregados cuidando ali das ovelhas, pastoreando as ovelhas. E é dito o quê?
que um raio do céu caiu. Embora ele diga, caiu fogo de Deus, na verdade ele está se referindo a uma espécie de raio que vem do céu. Que vem do céu. E causou a morte das ovelhas e dos empregados. Veja que então aqui os animais e os empregados morrem por uma contingência, que é provocada por fenômenos naturais. E veja como a narrativa é muito bem construída. O outro grupo de perda que Jó tem, versículo 17, é ligado aos camelos e os empregados. O que aconteceu com os camelos e os empregados? A mesma coisa que aconteceu aos bois e aos jumentos. Só que agora vieram 3 bandos de caldeus, outro grupo de pessoas ali daquela região, os caldeus. E em 3 bandos eles atacam os rebanhos, e eles roubam os camelos, melhor dizendo, e matam os empregados. Então, de novo, o que nós temos aqui? Assalto e assassinato. E aí, versículo 18 e 19. Os filhos e as filhas de Jó. Os filhos e as filhas de Jó. O que aconteceu? Morte por fenômeno natural. Um grande vento, talvez um ciclone, talvez um tornado, vem, derruba aquela casa, e todos eles morrem sob os escombros. Aí nós temos o segundo ato. No primeiro ato, todas as coisas que aconteceram foram coisas contingentes, não obstante aquele diálogo que Satanás teve com Deus. Todas as coisas que aconteceram com Jó são coisas que podem acontecer a qualquer pessoa que esteja viva. São coisas que fazem parte das contingências de quem está vivo. Mas aí nós temos no segundo ato. E aliás, no primeiro ato ainda, em momento algum é dito que foi o Satanás quem provocou aquilo. Aí no segundo ato, alguém poderia argumentar, mas nesse caso Jó está doente porque foi o Satanás que colocou doença nele. Na verdade, o texto diz o seguinte, que Satanás o afligiu com muita enfermidade. Ainda que se possa dizer que foi Satanás quem colocou a doença no Jó, eu prefiro pensar que Satanás o afligiu na medida em que ele estava doente. Mas seja como for, Jó tem aqui uma doença terrível, feridas no corpo. E isso não tem nada a ver com coisa sobrenatural. E isso não tem nada a ver com coisas espiritual. Veja, não é um espírito maligno que está atacando Jó de todos os lados e ele está sofrendo terrivelmente. Não, ele está sofrendo com feridas terríveis no seu corpo. Mas feridas no seu corpo, coisas que são contingências da vida. Qualquer pessoa pode ter o seu corpo ferido por N motivos. Então, ao apresentar os sofrimentos de Jó como contingentes, o autor do livro quer nos dizer que a grande questão nessa história não é a origem dos sofrimentos de Jó, mas sim como ele lidará com esses sofrimentos que são contingências da vida. Será que Jó vai manter a sua fidelidade a Deus, mesmo nessas circunstâncias tão adversas? Essa é a questão. Será que Jó vai manter a sua fé em Deus? Será que Jó vai mostrar através da sua atitude uma imagem de um Deus que é bom, amoroso e generoso? Veja que isso foi demais. Quando perderam os bois, perderam os jumentos, perderam as ovelhas e perderam os filhos, a mulher sofreu muito junto com Jó, mas ainda ela permaneceu calada. Mas depois, quando ela viu Jó se raspando com um caco de cerâmica e sangrando e sofrendo daquele jeito, ela não suportou. Ela assim, amaldiçoe Deus e morra. Acabe com isso para você e para mim, eu não aguento mais ver esse sofrimento. Ela não aguentou. E Jó, será que vai aguentar? Será que ele vai suportar isso? Qual é a tese de Satanás na narrativa do acusador? Ninguém serve a Deus gratuitamente.
Qual foi a reação de Jó quando ele enfrentou o sofrimento? Qual foi a reação de Jó quando ele enfrentou todo aquele sofrimento contingente? Eu resumiria nessa frase: eu não quero outra vida que não seja uma vida ao lado de Deus. Eu não quero outra vida que não seja uma vida ao lado de Deus. A tese de Satanás é: ninguém ama a Deus gratuitamente. Ou seja, ninguém mantém a sua fidelidade a Deus se não estiver recebendo benefícios correspondentes à sua fidelidade. E aí Jó enfrenta contingências da vida, um sofrimento contingente de um nível absurdo. Mas Jó permaneceu fiel. O versículo 22 nos diz o seguinte: em tudo isso, preste atenção, Jó não pecou e nem culpou a Deus. E chama a sua atenção para uma coisa que não está escrita, mas está implícita: não culpou o diabo também. Não culpou Satanás, porque, do ponto de vista de Jó, aquilo que ele está enfrentando são contingências da vida. Jó manteve a sua fidelidade, não culpou a Deus, não culpou Satanás, não culpou a ninguém. Ele olha para o seu sofrimento e ele simplesmente quer encontrar forças em Deus para lidar com eles. O versículo 10 vai dizer também para a gente, do capítulo 2: Jó não pecou. Apesar de tudo isso, Jó não pecou. Saí nu do ventre da minha mãe, voltarei para o ventre da terra nu. O Senhor deu, bendito seja o Senhor o tirou, bendito seja o Senhor. Tenho recebido tanto bem, e eu recebo esse bem junto com Deus, e agora eu estou recebendo o mal. Eu não posso também receber esse mal junto com Deus? Jó não pecou. Jó manteve a sua fidelidade a Deus. Jó estava dizendo: eu adoro a Deus por aquilo que Ele é e não por aquilo que eu recebo dele. Satanás estava errado. Para Jó, o doador das dádivas era maior do que as dádivas. Para Jó, o abençoador era maior e mais importante do que as bênçãos. Eu não sirvo, eu não adoro, eu não amo a Deus por causa daquilo que eu recebo dele. Eu amo a Deus porque Ele é Deus e eu não encontro uma maneira de viver de uma outra forma que não seja amando a Deus. E aí eu quero aplicar isso à nossa vida. E eu quero aplicar fazendo uma pergunta: a vida continua apresentando sofrimentos contingentes a nós? Sim, a vida continua apresentando sofrimentos contingentes. Na vida nós temos enfrentado muitos sofrimentos contingentes: assalto, violência de todo tipo, balas perdidas, corrupção política, câncer, depressão, síndrome do pânico, famílias desfeitas, lares desmoronados, muito sofrimento. E agora, nesse momento especificamente, estamos enfrentando a pandemia. Milhares de pessoas morreram no mundo inteiro. Quantas famílias enlutadas. Quantas pessoas doentes. Quantas pessoas sofrendo. Por quê? Por causa da contingência da vida. Por causa de um vírus que se espalhou pelo planeta. A vida continua apresentando as contingências. Nós não somos imunes. Enquanto estivermos vivos, nós vamos enfrentar as contingências da vida. E muitas vezes essas contingências representam um sofrimento terrível.
ainda que não seja tal como o de Jó, mas um sofrimento terrível. A outra pergunta que eu faço a você é a seguinte: será que Satanás continua afirmando a sua tese diante de Deus? Ninguém te ama sem esperar algo em troca. Todos que te amam, todos que te adoram, o fazem porque recebem benefícios e bênçãos de você, Deus. Eu diria que Satanás continua sim sustentando a sua tese, mas eu quero te dizer aqui nessa noite que, a meu ver, o texto é escrito para nos ensinar que Satanás não está apresentando essa tese diante de Deus. Satanás, o acusador, o adversário, está apresentando essa tese diante de você. Você está amando a Deus porque Ele é Deus ou por causa daquilo que você recebe dele? Se você não recebesse os bens que você se julga merecedor de receber, ou se você não recebesse os bens que você precisa, se você estivesse debaixo de grande sofrimento, ainda assim você manteria a sua fidelidade a Deus? Por que eu estou dizendo que o adversário não está mais sustentando essa tese de que ninguém ama a Deus de maneira gratuita diante de Deus e sim diante de mim e de você? Porque, preste atenção, no capítulo 1, versículos 6 e 7, que é a reunião, a cena 1 do ato 1 e do ato 2, a reunião, e o capítulo 2, versículo 1 e 2, veja o que acontece. O acusador está entre os adoradores de Deus. Veja que o acusador, Satanás, aparece entre os anjos adorando a Deus. Esse é o primeiro ponto a ser observado. O segundo ponto a ser observado é que Deus faz uma pergunta para ele, que é a seguinte: de onde você vem? Ele diz: eu venho de perambular pela terra e passear por ela, de andar por ela. Em outras palavras, eu tenho andado pela terra e visto o que está acontecendo nela. E aí ele se apresenta no ambiente de adoração. E aí eu chamo a sua atenção. Ora, é muito mais fácil crer que o acusador está entre adoradores na terra do que entre adoradores no céu. Não é mesmo? O acusador está entre aqueles que adoram a Deus na terra. Quando os filhos de Deus hoje se reúnem para adorar, e se você olhar aí na sua Bíblia, você vai perceber que onde está escrito anjos, tanto no versículo 6 do capítulo 1, quanto no versículo 1 do capítulo 2, poderia ser traduzido como filhos de Deus. Quando os filhos de Deus se reúnem para adorar a Deus, o acusador se apresenta entre eles. E neste caso, o acusador não precisa necessariamente ser aquela personificação do mal que a gente chama de Satanás. O acusador pode estar representado pela sua própria consciência. A sua própria consciência pode te acusar quando você está adorando. Você adora a Deus mesmo porque você está interessado nele, ou porque você recebe os bens e as bênçãos da mão dele? Os seus atos do passado podem te acusar. Você está adorando, mas você olha para aquilo que você fez no passado, ou para aquilo que você está fazendo no presente, que não condiz com o caráter de Deus, e aí os seus atos te acusam. Os seus atos estão diante de você como um acusador. Você ama a Deus mesmo? Olhe para os seus atos. Você ama a Deus mesmo, ou você só insiste em andar com Ele porque você tem medo que, se você realmente descambar para uma vida de rebeldia contra Deus, Ele possa eventualmente, aspas, pesar a mão sobre você, ou deixar de abençoar você? Então os próprios atos podem acusar a pessoa. Pessoas podem fazer esse papel de acusadores. Pessoas podem levantar questões para mim e para você, como quer dizer, você ama a Deus de fato, ou você está interessado naquilo que Deus pode te dar? E claro, o próprio maligno pode sim
ser o acusador. Ele mesmo pode lançar pensamentos na cabeça das pessoas, fazendo-as duvidar ou questionar se elas estão amando a Deus de verdade ou não. Ele pode fazer as pessoas pensarem e eventualmente acreditarem que de fato elas não amam a Deus. Elas estão interessadas naquilo que Deus dá, mesmo quando elas de fato estejam interessadas em Deus. O que ele faz? O que o acusador faz? Seja a própria consciência, seja os atos do passado e do presente, sejam as pessoas quando estão nesse papel de acusador. O que o próprio maligno faz quando está nesse papel de acusador? Ele faz aquilo que sempre fez, desde o Jardim do Éden. Ele continua sustentando essa tese: ninguém ama a Deus gratuitamente, ninguém ama a Deus sem esperar nada em troca. Quem ama a Deus, ama por causa daquilo que recebe dele. Que razões você tem para servir a Deus, se não for receber bênçãos dele? Se você não estiver recebendo bênçãos e dádivas da parte de Deus, que razões você ainda encontra para servir a Deus? Bem, no caso de Jó, o adversário estava enganado. Jó amava a Deus por causa daquilo que ele era e não por causa daquilo que ele recebia de Deus. No caso de Jó, ele estava errado. E quanto a nós? E quanto a mim? E quanto a você? Você ama a Deus sem esperar nada em troca? Se você responde sim para essa pergunta, eu quero te dizer que você precisa da ajuda de Deus para que você continue nesse caminho. Se você diz não, eu quero te dizer que você também precisa da ajuda de Deus, porque Deus é muito melhor do que as bênçãos que você pode receber dele. Então, seja como for, se você responde sim ou se você responde não para essa pergunta, eu quero te dizer que você precisa dos recursos de Deus para amar a Deus por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele faz na sua vida. Do contrário, você vai acabar fracassando na medida em que os sofrimentos contingentes aumentam e se intensificam na sua história. Então eu quero terminar essa mensagem fazendo uma oração que eu escrevi inspirado em algumas palavras do teólogo Bernardo de Claraval. E é com essa oração que eu termino essa mensagem. Uma oração que eu faço por mim e que faço por você. Pai, se eu te amo porque tu me amas, o meu amor é uma recompensa à realização do meu desejo profundo. Se eu te amo para que me ames, o meu amor é uma tentativa de te manipular para que tu realizes o meu desejo profundo. Pai, eu quero confessar que conheço muito pouco do amor que não tem porquê e nem para quê. O amor sacrificial e incondicional que Jesus nos revelou, embora seja o amor com o qual você me ama. Esse é um padrão inatingível para mim, se eu confiar apenas nos meus recursos. Por isso, Pai, eu quero aprender a cooperar com o Espírito Santo no processo de geração do seu fruto em mim. Eu quero experimentar o perfeito amor que lança fora o medo, o perfeito amor que o seu Espírito faz crescer na vida dos seguidores de Jesus. Eu quero viver imerso no amor que não busca outro motivo e nenhum fruto fora de si. Ele é seu próprio fruto, seu próprio deleite. Eu quero aprender a te amar sem esperar nada em troca.
Eu quero aprender a te amar porque te amo. Eu quero aprender a te amar para poder amar. Amém. Que assim seja em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.